Olá, tudo bem? Essa é a segunda aula do módulo de audiência de instrução e julgamento e nós vamos continuar tratando dos atos preparatórios, aqueles atos que acontecem antes da audiência. Então, nós falamos lá na aula passada a respeito da intimação das testemunhas, que a regra geral é que ela seja feita pelo próprio advogado da parte que requereu. Já o artigo 455, parágrafo 4º do CPC de 2015, vai tratar de quando é possível a intimação judicial, quer dizer, a intimação agora realizada pela secretaria do juízo e não diretamente pelo advogado da parte. E vai dizer o inciso 1, que quando for frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º desse artigo, cabe ao advogado requerer a intimação judicial, né? Se ele não conseguiu ele mesmo realizar a intimação, informa isso com antecedência e requer a intimação judicial. O inciso 2 fala que quando sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz, então, na hipótese de a parte nem ter tentado a intimação diretamente por seu advogado, por alguma razão, que ela acredita que não vai ser frutífera essa tentativa, então ela justifica isso ao juiz e o juiz então vai determinar a intimação judicial. O inciso 3 vai dizer que quando figurar no rol de testemunhas, servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir. Aqui é uma questão até mesmo de facilitação, né? Considerando que a testemunha trabalha em um órgão público, a testemunha é um servidor público ou um militar, o juiz já vai determinar a requisição, a chefia direta desse funcionário público, a fim de que a chefia libere o funcionário para que ele participe da audiência. Inciso 4, quando a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, e aí nesse caso, por se tratarem desses dois órgãos aí de grande importância, e são dois órgãos públicos que fazem a defesa de interesses, né, ou de pessoas necessitadas, ou a defesa de interesses coletivos, individuais homogêneos, ou mesmo individuais indisponíveis, o Código prevê, então, que a intimação vai ser judicial, não ficando a intimação a cargo do Ministério Público ou a cargo da Defensoria Pública. E o inciso 5 fala que quando a testemunha for daquelas previstas no artigo 454, que são aquelas autoridades públicas que gozam de uma prerrogativa, né, de não serem ouvidas necessariamente na sede do juízo. Então, o juízo vai requisitar que essas pessoas deponham como testemunha e essas pessoas vão indicar a data e o local em que desejam ser ouvidas pelo juízo, em razão aí de exercerem um alto cargo na República que as distinga das outras pessoas, né? E, na verdade, essa não é uma prerrogativa da pessoa em si, é uma prerrogativa da função que ela exerce em razão da importância dessa função para o Estado. Outro ponto que a gente precisa analisar é o com relação ao adiamento da audiência. Nos casos em que a audiência não vai ser realizada e vai ser agendada para outra data. O artigo 362 estabelece que a audiência pode ser adiada por convenção das partes. A gente sabe que as partes podem fazer vários negócios jurídicos processuais. Um deles é a possibilidade de requerer em conjunto o adiamento da audiência de instrução e julgamento, quando elas não tiverem condições de comparecer naquela data fixada pelo juiz. Inciso 2 diz que a audiência vai ser adiada se não puder comparecer por motivo justificado qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Então, se houver alguma pessoa da qual dependa a realização da audiência, é possível que, se ela não puder participar e justifique essa impossibilidade, a audiência seja redesignada. O inciso 3 fala que pode ser adiada a audiência por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Olha só, esse inciso 3 aqui fala em atraso de 30 minutos, mas um atraso injustificado. E aí, quando isso acontece, a audiência pode ser adiada. Agora, quando é um atraso decorrente de algum motivo justo, né, aconteceu alguma coisa extraordinária na audiência anterior que estava agendada e com isso atrasou as audiências posteriores, nós não podemos dizer que houve um atraso injustificado,
né? Então, é possível, ainda assim, que a audiência seja realizada naquela data que estava prevista. Parágrafo 1º diz que o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência e, não sendo comprovado o impedimento de comparecimento, o juiz vai proceder à instrução. Então, a parte que faltou, né, imagina lá que a parte foi intimada pessoalmente para que ela prestasse depoimento pessoal e não compareceu na audiência de instrução e julgamento, também não apresentou justificativa até o início da audiência. O juiz vai realizar a audiência e a parte vai ser considerada aí, vai se considerar que a parte confessou aqueles fatos que desejavam ser provados pela parte contrária no seu depoimento. Então, a consequência é bastante grave. O parágrafo 2º vai dizer que o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Então, nesses casos aqui, ele não está tratando da ausência das partes, ele está tratando da está tratando da ausência dos seus advogados, dos seus defensores ou mesmo da ausência do Ministério Público. Não se fazendo presente o advogado, o defensor público ou o Ministério Público, o juiz vai considerar, então, que houve desistência da realização da prova requerida por aquela parte e pode dispensar a realização daquela prova. O parágrafo 3º vai dizer que quem der causa ao adiamento vai responder pelas despesas acrescidas. Então, né, havendo um causador do adiamento, se houve despesas decorrentes desse adiamento, quem deu causa a ele vai indenizar aquele que sofreu com essas despesas. E, por fim, o último ato preparatório para a realização da audiência de instrução e julgamento é o pregão, que está previsto lá no artigo 358, que diz: no dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará pregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Esse é o pregão, que é quando as partes e todo mundo que vai participar da audiência é convocado para participar, né, para que compareça à sala de audiência, a fim de que o juiz verifique se estão todos presentes e se a audiência pode ser desenvolvida de forma regular. Uma vez que se tenha instalado a audiência, encerram-se os atos preparatórios e agora nós vamos entrar na análise do procedimento em si da audiência. Primeira coisa que vai ser feita a partir da instalação é uma nova tentativa de acordo entre as partes. Isso é o que prevê o artigo 359 do CPC. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Então, mesmo que antes já se tentou conciliação, já se tentou mediação e não foi possível, né, o juiz vai mais uma vez tentar agora, no início da audiência de instrução e julgamento, chegar a um acordo, né, fazer com que as partes cheguem a um acordo. O que a gente precisa esclarecer é o seguinte: uma coisa é você estimular as partes a realizarem a autocomposição. Outra coisa é haver um pré-julgamento e uma pressão para que as partes o façam. Sempre que o juiz fizer isso, os advogados devem se posicionar no sentido de evitar que ele continue a proceder dessa forma, né, indicando que ele está pré-julgando, indicando que ele está fazendo pressões indevidas sobre as partes para forçá-las a um acordo que elas não desejam. Porque a essência de uma conciliação, de uma mediação, quer dizer, a essência de um negócio jurídico processual válido é a manifestação livre e consciente da vontade das partes. Quer dizer, manifestação livre e consciente não tem nada a ver com pressão do juiz para que o acordo seja realizado. Se houver acordo nesse início da audiência de instrução, os demais atos não vão ser praticados e o juiz vai homologar por sentença aquela composição feita entre as partes. Se não houver acordo, segue a audiência com os seus outros atos processuais que a gente vai analisar a partir de agora. Prosseguindo aqui no nosso procedimento da audiência de instrução e julgamento,
nós vamos começar agora a analisar os atos instrutórios, né? Então, sendo infrutífera a conciliação ou a mediação, vamos adiante para a prática dos atos instrutórios, que estão previstos lá no artigo 361. Ele estabelece uma ordem, mas é uma ordem preferencial, para dizer, olha, o juiz deve obedecer essa ordem aqui para a produção das provas orais, né? Mas ele pode restabelecer ou mudar a ordem da produção dessas provas se não causar prejuízo às partes. Há determinadas situações, inclusive, em que há a inversão do ônus da prova, em que o juiz faz a inversão da ordem de produção das provas também, de modo a organizar isso, né? Já que houve inversão do ônus da prova, há a inversão da produção da prova também. Então, em vez de o autor depor em primeiro lugar, primeiro depõe o réu e depois depõe o autor. Mas isso em casos excepcionais. A regra é que essa ordem deve ser preservada. Qual ordem é esta? Então, o inciso 1 fala da oitiva do perito e dos assistentes técnicos que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do artigo 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Então, a gente viu na aula anterior que como um dos atos preparatórios, né, se a parte deseja ouvir o perito ou os assistentes técnicos na audiência, ela deve formular esses quesitos antecipadamente. Esses quesitos vão ser enviados ao perito e aos assistentes técnicos, até mesmo para que eles possam estudá-los, né? Porque a resposta a quesitos por essas pessoas não é simplesmente uma resposta qualquer, né? É necessário que essa resposta seja embasada. Por isso que esses quesitos são formulados anteriormente, certo? No momento da audiência, então, não vão ser formulados novos quesitos para serem respondidos pelo perito ou pelos assistentes técnicos. O que acontece é o seguinte, eventualmente, a partir da resposta a um determinado quesito, o advogado ou o juiz desejam esclarecimentos complementares. Mas veja, esses esclarecimentos complementares podem ser solicitados desde que eles sejam de fato complementares, quer dizer, eles estão complementando aquele quesito que foi formulado e que eventualmente não tenha sido respondido de forma completa. Ainda pairam dúvidas a respeito disso, e aí então é possível a realização desses questionamentos complementares. Se não for o caso da oitiva dos peritos ou dos assistentes técnicos, né, ou se ela já foi produzida, vamos para o inciso 2, que fala da oitiva do autor e em seguida da oitiva do réu, né, quando eles prestam aí os seus respectivos depoimentos pessoais. Então, primeiro ouve-se o autor, depois ouve-se o réu. A gente vai ver numa das próximas aulas qual é o procedimento para essa oitiva, né? Tem um procedimento específico que precisa ser respeitado aqui. E isso, obviamente, que diz respeito lá ao princípio do contraditório, ao princípio da ampla defesa, que prevêem essa ordem de se ouvir primeiro o autor e depois ouvir o réu. Podendo haver, obviamente, a inversão, desde que haja uma justificativa para isso. O inciso 3 fala da oitiva das testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Então, na mesma ordem, né? Primeiro ouvem-se as testemunhas do autor, em regra, e depois ouvem-se as testemunhas do réu, e a gente vai ver também, numa das próximas aulas, qual é o procedimento para essa inquirição dessas testemunhas. Já o parágrafo único faz uma ressalva bastante importante aqui, para dizer que enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear sem licença do juiz. Então nós vimos que o juiz tem poder de conduzir a audiência, ele que preside esse ato processual tão importante. Então, obviamente que não é saudável que os advogados, os defensores, o Ministério Público interrompam as testemunhas ou o perito enquanto essas pessoas estiverem depondo, né? Então, o advogado só vai poder apartear se o juiz conceder permissão, tá? Então, obviamente que isso não vai acontecer a todo momento, é só quando há de fato necessidade, e aí o advogado pede para o juiz para que ele possa se manifestar, o juiz lhe concede a palavra e então ele pode rebater uma eventual afirmação da testemunha, do perito, do assistente técnico
e pedir novos esclarecimentos a respeito daquilo, mas sempre com a licença do juiz, que é quem tem o poder de direção deste ato processual. E com isso encerra-se a produção das provas orais. E aí abre-se uma nova fase dentro da audiência de instrução e julgamento, que é a fase dos debates orais. E está previsto lá no artigo 364. Diz assim: finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos a critério do juiz. Olha só isso. Então, cada um vai ter o prazo de 20 minutos para fazer a sua exposição oral, né? o debate oral ali, a apresentação das suas alegações finais. Esse prazo, a depender da complexidade da causa, do número de provas produzidas e tudo mais, pode ser estendido por mais 10 minutos, e é o juiz que vai analisar isso na audiência. Então, incumbe ao advogado fazer o requerimento, explicar que a questão é bastante complexa e que ele vai demandar de um tempo maior para concluir o seu raciocínio e concluir as suas alegações finais, né? O parágrafo 1º vai tratar a respeito do litisconsórcio ou da intervenção de terceiro e como que se dá a divisão do tempo, desse tempo todo aí dos debates orais, se houver mais de uma pessoa no mesmo polo processual. E ele diz que se houver litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Então, esse prazo de 20 minutos vai ser somado com os de 10 minutos, né? Então, o prazo forma com o da prorrogação um prazo todo, 20 mais 10, 30 minutos, e esse prazo vai ser dividido entre os litisconsortes de forma igual, a não ser que os litisconsortes tenham ajustado de maneira diferente. Pode acontecer de um deles falar por um tempo maior, outro falar por um tempo menor. O que esse dispositivo estabelece é que o prazo máximo, nesse caso, vai ser de 30 minutos e esse prazo precisa ser dividido entre eles. O parágrafo 2º vai dizer que quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate pode ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Esse dispositivo aqui possibilita que, se houver de fato essa complexidade e se os debates orais não surtirem efeito porque não for possível às partes expor lá as suas alegações finais de forma satisfatória, porque oralmente fica difícil em razão da complexidade, o juiz pode abrir prazo para que essas alegações finais sejam apresentadas por escrito. E aí vai ser num prazo de 15 dias sucessivo, né? Então, primeiro para o autor, depois para o réu e, se tiver intervenção do Ministério Público, por fim, do Ministério Público, e só então os autos vão conclusos para que o juiz profira a sua decisão. Uma coisa que a gente precisa ressaltar quando fala em alegações finais, seja alegações finais orais na audiência ou por escrito, é a questão da sua finalidade. Para que serve esse debate oral feito na audiência? E a finalidade básica dele é dar a oportunidade da parte de fazer uma demonstração para o juiz de que os fatos que ela deveria provar foram provados por tais e quais provas. Quer dizer, não faz sentido que o autor ou o réu fiquem levantando teses que eles já exploraram na inicial e na contestação apenas para preencher o espaço das suas alegações finais. Não se trata disso. Alegações finais servem justamente para que a parte autora ou a parte ré destaquem as provas que produziram e demonstrem de que maneira tais provas demonstraram os fatos que elas tinham o ônus de comprovar. É muito comum que a gente veja nessa nossa prática forense que os advogados façam alegações finais remissivas à contestação ou remissivas à petição inicial. É um erro quando isso acontece, porque quando o advogado faz isso, é como se ele admitisse, de certa maneira, que não foram produzidas provas na fase da instrução processual suficientes para demonstrar os fatos alegados. Então,
Muito importante compreender isso. Alegações finais servem para destacar quais fatos foram provados por quais provas, ok? E depois disso, né, uma vez finalizados os debates orais, diz o 366, o juiz vai proferir sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Quer dizer, tudo isso, então, após a prática desses atos, alegações finais realizadas e o processo está maduro para ser analisado pelo magistrado. Ok? Com isso nós encerramos aqui o módulo de instrução e julgamento e vamos falar na próxima aula a respeito da produção das provas orais. Até mais.